E aí, maravilha, tudo ótimo, beleza? Vamos para mais um estudo na área de educação física e hoje nós vamos falar dos parâmetros curriculares nacional, evidentemente na área de educação física e mais especificamente terceiro e quarto ciclos do ensino fundamental, ok? Vamos nessa! Começamos com os objetivos do ensino fundamental. Entender que cidadania significa participação social e política, além de efetivação do exercício dos direitos e deveres políticos, civis e sociais, tendo como referencial diário atitudes como solidariedade, cooperação e repúdio às injustiças, respeitando o outro e exigindo o mesmo respeito para si. Diante de diferentes situações sociais, ter uma postura crítica, responsável e construtiva, utilizando o diálogo para mediar conflitos e tomar decisões. Conhecer o Brasil e suas dimensões sociais, materiais e culturais, justamente para criar uma identidade nacional e pessoal e um sentimento de pertinência ao país. Conhecer e valorizar o patrimônio sociocultural do Brasil, bem como as características de outros povos, para se posicionar contra qualquer discriminação baseada em diferenças culturais, de classe social, crença, sexo, etnia ou outra característica social ou individual. Perceber-se como ser integrante e impactante do ambiente, identificando seus elementos e suas interações, contribuindo para a melhoria do meio ambiente. Desenvolver o autoconhecimento e o sentimento de confiança em suas capacidades afetiva, física, cognitiva, ética, estética, de relação interpessoal e de inserção social para agir na busca de conhecimento e no exercício da cidadania. Conhecer e cuidar do próprio corpo, valorizar e adotar hábitos saudáveis como premissas para a qualidade de vida e agindo com responsabilidade quanto à sua saúde e à saúde da coletividade. Utilizar diferentes linguagens para se comunicar e expressar ideias, interpretar e usufruir das produções culturais, sejam elas públicas ou privadas, atendendo a diferentes intenções e situações de comunicação. Construir o seu conhecimento utilizando diferentes fontes de informação e recursos tecnológicos. Questionar a realidade através do pensamento lógico, criativo, intuitivo, além de proceder através da análise crítica. Bom, esses foram os objetivos do ensino fundamental. Agora nós vamos para a síntese dos princípios que norteiam a educação física no ensino fundamental. Princípio da inclusão. Aqui, busca-se a inclusão do aluno na cultura corporal de movimento, por meio da reflexão e participação concreta e afetiva, visando eliminar a seleção de aptos e inaptos, que valorizam o desempenho e eficiência. Princípio da diversidade. A ideia é valorizar as diversas formas de aprendizagem, ampliando a relação entre os conhecimentos da cultura corporal de movimento e os sujeitos da aprendizagem, considerando as dimensões afetiva, cognitivas, motoras e socioculturais dos alunos. Categorias de conteúdos. São os conteúdos apresentados em suas categorias conceitual, os fatos, conceitos e princípios, procedimental, ligados ao fazer, e atitudinal, normas, valores e atitudes. Por causa do objeto central da cultura corporal de movimento ser o fazer, os conteúdos de conceitual e procedimental mantêm grande proximidade. Incluem-se aí os processos de aprendizagem, organização e avaliação. Quanto aos conteúdos atitudinais, os alunos devem vivenciá-los de modo concreto no cotidiano escolar, buscando minimizar a construção de valores e atitudes por meio do currículo oculto. Seguindo para algumas tendências pedagógicas da educação física escolar. No final da década de 1970, surgiram diversas abordagens na educação física, visando romper com o modelo vigente de predominância tecnicista, esportivista e biologicista. Elas receberam influências das áreas psicológicas, sociológicas e fisiológicas, aproximando a educação física das ciências humanas. Vejamos algumas das principais. Abordagem psicomotora. Busca desenvolver a formação integral do aluno, ou seja, o ato de aprender com os processos cognitivos, afetivo e psicomotor. Aqui a educação física é um conjunto de meios para reabilitação, readaptação e integração, assim como também é meio para o ensino de outras disciplinas. Também visava o desatrelamento da esportivização e aprendizagem de gestos técnicos isolados.
Ela possibilitou uma maior integração com a proposta pedagógica ampla e integrada da educação física nos primeiros anos de ensino, mas praticamente abandonou as práticas específicas como o esporte, dança, ginástica e os jogos. Abordagem construtivista. Assim como a abordagem psicomotora, aqui o foco é o ensino para crianças de até 11 anos de idade. Nesta perspectiva, o conhecimento se dá através da interação do sujeito com o mundo. A construção do conhecimento acontece por toda a vida, e essa construção implica esquemas de assimilação e acomodação, num processo de constante reorganização. Alguns autores dessa vertente evidenciam a importância de se respeitar o universo cultural dos alunos, explorando as possibilidades educativas das atividades lúdicas, propondo, em seguida, tarefas mais complexas e desafiadoras. Abordagem desenvolvimentista. Esta abordagem é dirigida para alunos de até 14 anos de idade e leva em consideração a progressão normal do crescimento físico para a sistematização das aulas. O foco é a aprendizagem do movimento, com este sendo o principal meio e fim da educação física. As outras aprendizagens, por exemplo, afetivo-social e cognitiva, ocorrem como um subproduto da prática motora. O desenvolvimento motor muda de acordo com as necessidades do cotidiano. Dessa forma, ele não cessa até a morte. Para a abordagem desenvolvimentista, o desenvolvimento motor ocorre por meio do aumento da diversidade e complexidade dos movimentos, respeitando as possibilidades dos alunos de acordo com seu nível de crescimento e desenvolvimento. A partir dessa perspectiva, passou a ser extremamente difundida a questão da adequação dos conteúdos ao longo das faixas etárias. E temos as abordagens críticas. Surgiram com a ideia de romper com o modelo esportivista da educação física, contestando o caráter alienante da educação física, propondo a superação das contradições e injustiças sociais. Essas abordagens buscam ampliar a maneira de ensinar, versando não apenas como se ensinam e como se aprendem esses conhecimentos, mas também sobre valores, ideologias e também contextualizando os fatos e fazendo um resgate histórico. A ideia é propor uma reflexão sobre o patrimônio cultural da humanidade, as suas mudanças ao longo do tempo e as ações dos homens na realidade, explicitando suas determinações. Os conteúdos devem considerar a sua relevância social, sua contemporaneidade, a adequação às características sociocognitivas dos alunos. Além disso, os alunos devem confrontar os conhecimentos do senso comum com o conhecimento científico, para ampliar o seu acervo. Dessa forma, eles terão condições de fazer uma melhor leitura da realidade e assim podendo transformá-la. Aqui aparece a ideia da cultura corporal de movimento. Quadro atual. Atualmente, com novas pesquisas e diversas reflexões teóricas, surgem novas propostas com base nas 4 grandes tendências. Com o apoio da LDB, há uma integração da educação física na proposta pedagógica da escola, adaptando suas ações às diferentes demandas sociais e suas realidades. As construções devem ser concretas e objetivas, buscando um direcionamento ao exercício pleno da cidadania, garantindo a todos os alunos o acesso aos conhecimentos da cultura corporal de movimento. Prosseguindo, educação física e a cultura corporal de movimento. A cultura é um produto da sociedade e que, num processo dinâmico, molda e transforma a coletividade, antecedendo-os e transcendendo-os. Todos nascemos no contexto de uma cultura, e isso independe de o sujeito saber ler e escrever ou fazer contas. O homem é biologicamente incompleto e precisa da participação das pessoas e do grupo que o envolve para sobreviver. A cultura é o conjunto de códigos reconhecíveis pelo grupo e o indivíduo é formado desde o nascimento justamente por esses códigos. É através desses códigos que na infância se aprende os valores do grupo e, posteriormente, na vida adulta, o sujeito é introduzido em suas obrigações de acordo com aquilo que o grupo social concebe. Com relação ao corpo, essa fragilidade fez com que os seres humanos desenvolvessem movimentos mais eficientes, desenvolvendo diversas possibilidades corporais em busca da solução das mais variadas necessidades. Algumas dessas necessidades estão relacionadas com a realidade prática, próximas do trabalho, como sobrevivência, adaptação ao meio, produção de bens, dentre outros. Há também aquelas como motivos subjetivos e simbólicos, com fim em si mesmas, destinadas à busca pelo prazer e divertimento. Elas estão ligadas ao lúdico e, em diversos exemplos, derivam de necessidades práticas utilitárias, como andar por prazer e não locomoção, o remo por lazer e não sobrevivência, etc.
O que define o caráter lúdico ou utilitário não é a atividade em si, mas a intenção do praticante. Exemplo, um esporte pode ter fins utilitários, no caso de atletas profissionais, ou caráter lúdico, quando praticado apenas por diversão por um cidadão comum. Essas manifestações se transformam ao longo do tempo e constituem a cultura corporal de movimento. Na educação física, essa cultura corporal é representada pelos jogos e brincadeiras, os esportes, as danças, as ginásticas e as lutas. Essas manifestações representam diversos aspectos da cultura humana. O trabalho na área de educação física tem seus fundamentos nas concepções socioculturais de corpo e movimento. Durante o período em que esteve atrelado às áreas militares e médicas, a sua prática e reflexão teórica eram restritas aos conceitos de corpo e movimento, em seus aspectos fisiológicos e técnicos. No entanto, a educação física busca caracterizar-se de forma mais abrangente, superando a ênfase na aptidão física e rendimento. Atualmente, consideram-se também as dimensões cultural, social, política e afetiva, presentes no corpo vivo e que se interagem e movimentam como sujeitos sociais e como cidadãos. Portanto, entende-se a educação física como uma área de conhecimento da cultura corporal de movimento e a educação física escolar como uma disciplina que introduz e interage o aluno na cultura corporal de movimento, formando o cidadão que vai produzi-la e transformá-la, instrumentalizando-o para usufruir dos jogos, dos esportes, das danças, das lutas, das ginásticas em benefício do exercício crítico da cidadania e da melhoria da qualidade de vida. É utilizar tudo isso como um instrumento de comunicação, expressão de sentimentos e emoções, de lazer e de manutenção e melhoria da saúde. Os processos de ensino e aprendizagem devem considerar as características dos alunos em todas as suas dimensões: cognitiva, corporal, afetiva, ética, estética, de relação interpessoal e inserção social. Os alunos devem aprender para além das técnicas de execução, conteúdos procedimentais, a discutir regras e estratégias, apreciá-los criticamente, analisá-los esteticamente, avaliá-los eticamente, ressignificá-los e recriá-los, conteúdos atitudinais e conceituais. O próximo tópico é educação física e cidadania. Mas antes, vamos dar uma pausa, vamos dar uma alongada, descansar um pouquinho, depois retornamos para continuar o estudo dos parâmetros curriculares nacional, área de educação física. Beleza? Maravilha, valeu e até o próximo estudo.